As investigações da Polícia Federal sobre o roubo bilionário no INSS confirmaram uma apuração exclusiva que nós trouxemos, inclusive, na semana passada, com o nosso repórter Bruno Pinheiro, de que deputados e senadores estão envolvidos no esquema. A prévia da apuração foi enviada ao Judiciário, responsável diretamente sobre essa ação que envolve os integrantes do Congresso, os quais possuem, inclusive, foro privilegiado. Segundo informações divulgadas pelo jornal O Globo, o grupo de parlamentares que foram identificados na fraude é significativo, o que pode, inclusive, indicar uma ampla atuação nesse esquema. Alguns aspectos para nós analisarmos, destacarmos. Vamos ao Rio de Janeiro. O Roberto Mota já a postos, preparado para mais uma semana com muitas notícias e muitas análises aqui em Os Pingos nos Is. Mota, seja bem-vindo. Ótima noite a você. Polícia Federal confirmando o envolvimento de muitos parlamentares nesse mega esquema de desvios do INSS, Mota. Bem-vindo mais uma vez. É o que já se suspeitava, Caniato. Boa noite para você, boa noite aos meus colegas de bancada, boa noite à nossa audiência. Durante muitos anos, pilantras executaram uma gigantesca fraude, roubaram dinheiro dos aposentados, simulando descontos de empréstimos e convênios que nunca foram autorizados. A fraude foi descoberta pela Polícia Federal. Os indícios apontam para a participação de políticos, dirigentes de entidades e sindicatos e servidores do INSS. O governo não conseguiu impedir que as fraudes acontecessem. O escândalo tomou proporções gigantescas, é um escândalo que aconteceu em plena luz do dia. E para acontecer, precisou do envolvimento de muita gente importante. É mais um teste da paciência do brasileiro. A descoberta da Polícia Federal de que parlamentares e senadores estariam envolvidos no mega esquema... Vamos aqui na fechada, então. Então, a descoberta da Polícia Federal desse envolvimento de políticos no esquema de desvios do INSS. Luiz Felipe Dávila aqui com a gente, se a gente puder até colocar na geral aqui, ó, no cenário bonito de Os Pingos nos Is. Dávila, seja bem-vindo, viu? Ótima noite a você. Essa é a confirmação da Polícia Federal. A gente acompanha um avanço das investigações e, por enquanto, os nomes não foram divulgados, mas é uma questão de detalhe. Possivelmente, em breve, teremos acesso a parte dessas apurações e os nomes que possivelmente tenham alguma ligação, alguma conexão com esse esquema. Dávila, bem-vindo. Boa noite, Caniato. Boa noite à nossa audiência. Boa noite aos meus companheiros de Pingos nos Is. Bom, nós cantamos essa bola há algumas semanas que um escândalo de corrupção envolvendo 6 a 8 bilhões de reais de descontos indevidos de aposentados para sindicatos e outras instituições e mais 90 bilhões de reais do consignado não é um esquema de peixinho pequeno. Isso é coisa de político graúdo. Não existe um escândalo dessa dimensão sem ter gente muito graúda da gestão pública, da política envolvida. E é isso que está mostrando. As investigações vão revelando aos poucos os nomes dos envolvidos, o tamanho do esquema, que é gigantesco, Caniato. Se somarmos o desconto hoje desses 90 bilhões do consignado, mais os 6 bilhões ou 8 bilhões dos descontos indevidos, que é roubo, né? Nós temos talvez o maior escândalo de corrupção do Brasil. Pode até ultrapassar o escândalo da Lava Jato. Ou seja, tem muita gente envolvida. O brasileiro não aguenta mais corrupção. Hoje é o assunto que mais tira o sono do brasileiro. Porque, afinal de contas, todo mundo tem na família alguém aposentado, alguém que está sendo tungado pelo INSS. Pois é, mas com a participação de parlamentares e a investigação correndo na Suprema Corte Brasileira, muda o quê, né? Isso a gente também precisa trazer e refletir com a nossa audiência. Cristiano Beraldo, ao vivo, a postos, conectado. Beraldo, seja bem-vindo, ótima noite a você. Muitos aspectos que envolvem o episódio do INSS, a cada dia uma novidade. Tínhamos destacado a apuração da nossa equipe na semana passada e aí confirmação de que a Polícia Federal parece que conseguiu acessar novas informações e há outros nomes de deputados
e senadores que teriam envolvimento nesse mega esquema de desvios no INSS. Com a apuração ocorrendo no STF, isso muda a dinâmica das apurações, Beraldo? Bem-vindo. Boa noite, Caniato. Boa noite, Dávila Mota. Boa noite à nossa audiência que nos prestigia diariamente aqui nos Pingos nos Is. Caniato, muda. Muda porque nós sabemos que hoje existe um envolvimento político, uma pressão política nesse universo de Brasília, na Praça dos Três Poderes. A separação entre os poderes já se tornou uma ficção e, com isso, as pressões para todo lado, elas ocorrem e algumas são muito poderosas. Uma investigação para uma fraude tão longa e tão grande claramente envolve muitos parlamentares. E esses parlamentares são parlamentares poderosos, que estão na estrutura do poder no Brasil já há muito tempo. E a partir deste poder que conquistaram, a partir do voto alguns, das indicações por outros, eles vão se utilizando desse espaço para poder viabilizar esses descontos absurdos nas aposentadorias de brasileiros já há muitos anos. Portanto, Caniato, eu não tenho a menor dúvida de que quando esses nomes vierem à tona, haverá sim muita pressão de grandes caciques políticos, de gente muito poderosa da República, para colocar panos quentes, para que o Supremo Tribunal Federal alivie na sua vontade de investigar. Eu espero que o bom senso prevaleça, eu espero que o senso de obrigação prevaleça, eu espero que seja muito vivo na lembrança, na memória de cada um dos envolvidos, o papel que a nação brasileira espera que eles desempenhem nessa investigação. Portanto, precisamos descobrir todos os detalhes por trás dessa loucura que houve de usar o INSS, de usar a estrutura do governo, a estrutura previdenciária do Brasil, para assaltar, para roubar os aposentados brasileiros e os responsabilizados, os envolvidos, aqueles que facilitaram, aqueles que participaram, que receberam dinheiro, que indicaram pessoas para posições-chave nessa estrutura da Previdência, do INSS, para realizar esse roubo. Todos eles precisam ir para a cadeia e por muito tempo, que sirvam de exemplo para o Brasil. Será que isso vai acontecer, Caniato? Eu, sinceramente, infelizmente, tenho minhas dúvidas. Pois é, no finalzinho, uma oscilação no sinal do Cristiano Beraldo, a gente conseguiu compreender bem o que ele trouxe para a gente, mas a gente vai refazer a conexão para que todos possam compreender bem o áudio do Cristiano Beraldo. Preciso retomar com Mota, porque também tem a aposta de muitos de que, com a participação de pessoas com foro privilegiado e o processo correndo no Supremo Tribunal Federal, haveria uma celeridade no processo de investigação, na tramitação do processo propriamente, e uma eventual condenação sem a possibilidade de muitos recursos e subir para uma instância superior, caso ocorresse, por exemplo, na primeira instância, mesmo com pessoas que não tenham o foro privilegiado. Em havendo a confirmação de participação de parlamentares, isso correria na Suprema Corte Brasileira. Tem um lado positivo na eventual participação de parlamentares e a expectativa de que o processo correria com rapidez, Mota? Ou você acha que não dá para enxergar nisso algo positivo? Essa é uma pergunta muito difícil, Caniato, que eu vou responder com muito cuidado. Nós temos visto hoje no Brasil a aplicação de 2 pesos e 2 medidas para casos semelhantes. Alguns casos mofam durante anos em gavetas e acabam expirando por decurso de prazo, as penas acabam caducando, ou depois de muito tempo, aquele caso, por um motivo ou por outro, às vezes por um detalhe técnico, ele é anulado. Outros casos não, trafegam com a rapidez de um foguete do Elon Musk. A única guia que a gente tem para ajudar a gente a entender isso, e aqui é só um palpite meu, eu imagino que se o parlamentar que estiver envolvido nesse escândalo não for aliado do governo,
Meu palpite é que o processo, a investigação, a punição virá com a velocidade do foguete. Agora, se tratar de um parlamentar da base aliada, eu aposto na segunda hipótese, a hipótese de um processo e de uma investigação que vai andar com muita lentidão. Pois é, pontos importantes para a gente fazer essa projeção e análise de prós e contras desse processo ocorrer na Suprema Corte Brasileira. Você, Dávila, quais apontamentos a gente necessita, precisa fazer em relação a essa descoberta da Polícia Federal, já olhando para uma tramitação na Suprema Corte Brasileira? Dá para apostar em uma celeridade, figuras com prerrogativa de foro, mas também outras que, em tese, deveriam ser julgadas na primeira instância, mas como o tal do mega esquema teria participação de pessoas com foro, aí automaticamente o processo correria na Suprema Corte. Caniato, vai depender muito do papel da imprensa nesse momento. Por exemplo, os nomes podem começar a aparecer e as nossas reportagens podem fazer cruzamentos de dados interessantes. Por exemplo, quais foram os parlamentares que votaram contra a MP moralizadora do INSS em 2019 e que estão no esquema? É uma informação importante para você entender de onde vem a raiz desses desvios e onde vem a cumplicidade com os esquemas fraudulentos. Não podemos esquecer que o Congresso Nacional teve chance de sepultar boa parte dessas fraudes se tivesse aprovado a medida provisória em 2019 que rompia com contratos fraudulentos, que moralizava a gestão do INSS, principalmente pedindo autorização anual dos aposentados para aquelas contribuições indevidas. Então, o Congresso jogou isso na lata do lixo, porque derrubou a medida provisória, Caniato. Então, é muito importante, conforme aparecem nomes de parlamentares, ligar como foi a votação com a medida provisória. A segunda coisa, exige um trabalho também da Receita Federal contribuindo aí com a Polícia Federal nessas investigações. Porque é preciso rastrear o dinheiro. Quem é que recebe mesada de instituições ligadas ao INSS? Quem que recebeu pagamentos mensais ou bimensais de instituições envolvidas nas fraudes? Então, esse julgamento vai depender muito desse trabalho prévio, o que vai ocorrer na imprensa e nessas instituições de Estado, que é o caso da Receita Federal, que é o caso da Polícia Federal, Tribunal de Contas, nessas investigações para poder, quando chegar no momento de julgar o caso, termos informações sólidas contra aqueles que ajudaram a fraudar os aposentados no INSS. E a gente fala de um processo que envolve os descontos associativos. O Dávila já destacou que possivelmente o braço que trata dos consignados talvez seja muito maior e envolva um número também muito maior de parlamentares. A gente precisa também aguardar o avanço dessas apurações. Agora, Beraldo, não faz muito tempo, nós divulgamos aqui a manifestação de integrantes do Judiciário dizendo que seria bom avançar com o processo que investiga aquela suposta tentativa de golpe de Estado. Era necessário tentar resolver isso ainda em 2025 para não prejudicar o processo eleitoral. Você se lembra disso? A gente falou por diversas vezes que a partir de uma manifestação, talvez a simples manifestação já tenha algum tipo de interferência no processo eleitoral. Você acha que o caso dos descontos associativos e até do consignado não vai ter o mesmo efeito que o jurista em questão rejeitou, olhando para o processo que investiga a suposta tentativa de golpe? Porque se for assim, se há preocupação permanente com o processo eleitoral, eles vão precisar correr para julgar todo e qualquer tipo de processo, né? Porque qualquer processo pode respingar no processo eleitoral quando a gente trata de políticos com mandato, né? É preciso olhar também para a questão que envolve os descontos e os descontos associativos e a empréstimo consignado e a relação disso com o processo eleitoral, porque vai ser um festival, viu, Beraldo? E é pior do que isso, Caniato, porque se nós observarmos essa preocupação manifestada em relação ao julgamento dos envolvidos ali numa suposta tentativa de golpe,
essa preocupação com o calendário eleitoral ela não acontece, por exemplo, quando candidatos, que às vezes são eleitos, aí eles ficam 2 anos no cargo, às vezes até mais, aí depois de 2, 3 anos da eleição é que sai uma decisão dizendo que a eleição daquele tal candidato foi inadequada, aí tem que chamar uma nova eleição, ou então o suplente que deveria ter cumprido os 4 anos de mandato vai lá para tapar um buraco de 1 ano. Então não há essa eficiência, muito menos essa preocupação com a legitimidade do processo eleitoral e com a validade legal dos resultados. Né? A gente vê isso em diversas oportunidades no Brasil. Portanto, quando a gente olha para uma investigação da dimensão desse escândalo do INSS, claramente é preciso que se apure no detalhe tudo o que aconteceu e como estamos lembrando aqui não apenas nos descontos das associações, mas também do consignado e outras formas de trapaça, de trambique em cima dos aposentados para desviar o dinheiro do INSS, e que todos os parlamentares, todos os poderosos, todos os políticos sejam identificados. E é óbvio que haverá uma consequência eleitoral, e essa consequência eleitoral ela é positiva para o Brasil. É fundamental que o eleitor conheça quem são esses indivíduos que estão envolvidos nesse trambique, nesse roubo do dinheiro dos aposentados, para que eles se lembrem nas eleições do ano que vem que essas pessoas não são dignas de representarem a população no Congresso Nacional. Portanto, essa investigação ela será incômoda e terá, se for levada a sério, terá consequências muito graves e muito importantes para o Brasil. Espero que não haja nenhum tipo de manipulação de prazo levando-se em conta calendário eleitoral, porque a investigação em si, Canhato, ela será longa. É muita gente envolvida, são diversos governos, diversas estruturas de poder. É preciso que haja o tempo necessário para que a verdade venha à tona e os responsáveis paguem de forma muito severa pelo crime cometido. Pois é, o Beraldo mencionou as decisões após a eleição de um político, né? A gente teve o caso, inclusive, do vereador Rubinho Nunes, né? A justiça determinou a cassação e a inelegibilidade dele por conta daquele laudo falso contra Guilherme Boulos. Não foram 2 anos, mas assim, olhando para 24, foi em outubro as eleições, salvo engano, né? A decisão saiu no dia de hoje, então quase 1 ano depois. Mas você, Mota, os apontamentos feitos pelo Beraldo em relação aos processos, às análises que serão feitas pela Justiça e o calendário eleitoral, se o esquema é tão grande quanto se desenha, assim, vai sobrar para muito político, muito grupo partidário, muita sigla que certamente quer se afastar de toda maneira de um esquema como esse, mas vai ser difícil. É uma situação muito complicada, Canhato. É como se o Brasil já não estivesse em uma confusão gigantesca. Agora surge mais essa informação, né, de que deputados e senadores estão envolvidos no escândalo do INSS. Isso deve ser motivo de grande preocupação, eu acho que não só para os congressistas, mas para todo mundo que luta pela liberdade no Brasil. A gente viu, não faz muito tempo, representantes do Estado preocupados em planejar investigações e processos, decisões de julgamentos para evitar impactar o calendário eleitoral, né? Uma atitude que espantou a todos nós aqui. Porque a justiça tem que ser feita independente do fato de termos ou não termos eleições. Não é possível que um magistrado ou que um policial que está investigando o caso esteja com o olho na investigação e o outro no voto. Isso não dá, resulta em uma coisa boa. Com a aproximação das eleições no ano que vem, o que provavelmente as pessoas estão mais temendo é que essa investigação, que a divulgação dos dados, que o próprio processo seja conduzido de uma forma seletiva, de maneira a beneficiar uns e prejudicar outros.
A gente precisa aguardar para ver. A gente não tem ainda o nome dos parlamentares envolvidos, nós não sabemos ainda nem qual é a quantidade de parlamentares que estão envolvidos nisso, embora fique sempre a suspeita de que são muitos, porque o Brasil se deu conta de que esse escândalo do INSS, essa fraude gigantesca, não foi um acidente. Isso foi planejado, isso teve autorização do Congresso Nacional, que permitiu que a validação das autorizações, que deveria ter sido feita anualmente, fosse feita de 3 em 3 anos e depois até a validação acabou. Isso, por si só, já é um gigantesco escândalo. Isso, por si só, a divulgação do nome dos parlamentares que concordaram com isso, que aprovaram essa excrescência, já deveria ser informação suficiente para os eleitores brasileiros. Mas nós vivemos num momento muito confuso, os escândalos se sucedem, as coisas inacreditáveis acontecem todos os dias. Infelizmente, eu tenho certeza que daqui a 2 ou 3 meses, esse escândalo do INSS provavelmente já terá sido superado por alguma outra coisa. O melhor cenário é esperar que polícia e justiça façam o seu trabalho e apresentem para a população brasileira uma resposta clara para esse escândalo que é inaceitável. Daqui a pouco a gente vai trazer as manifestações também da nossa audiência. Se você quer participar de alguma forma, envie uma pergunta, comentário, uma crítica, sugestão também pelas nossas redes sociais, o chat do YouTube, Jovem Pan News ou os Pingos nos Is, e também a nossa conta do X. Se conseguir, se puder colocar a hashtag os Pingos nos Is, até facilita o processo de identificação. Se não, a gente dá um jeito e acha as boas perguntas e manifestações. E aí, Dávila, sua projeção sobre os impactos da descoberta de um esquema que envolve muitos políticos com mandato também para o processo eleitoral. Caniato, nós estamos esquecendo de um outro impacto que é mais importante resolver do que esse agora, que é devolver o dinheiro para os aposentados. Esse é o maior impacto. Quem perdeu esse dinheiro, quem foi surrupiado, roubado, não quer esperar 6 meses de investigação, mais 6 meses de punição para receber o dinheiro daqui a 2 anos. Então, assim, eu não vejo mais a gente tratar do senso de urgência para devolver o dinheiro roubado dos aposentados. E essa é uma questão fundamental. A investigação tem que andar do jeito que está, respeitando o devido processo legal, apurar os fatos, revelar o nome dos envolvidos, tá tudo certo. Mas e a devolução do dinheiro dos aposentados que foram roubados? Nesse assunto ninguém trata mais. Está demorando? Mas está demorando demais. A gente já está discutindo esse tema de INSS há quantas semanas? Mais de um mês. E quem foi roubado? Não recebe mais dinheiro de volta? Então, assim, quero ver celeridade na devolução do dinheiro roubado aos aposentados enquanto essa investigação continua da maneira séria e coerente que está acontecendo. Mas nós não podemos tirar esse assunto da mesa. Esse assunto é fundamental. É preciso restituir os aposentados que foram roubados pelo INSS. Esses não podem esperar a conclusão do processo para que esse dinheiro seja devolvido.